Boa noite a todas e a todos. Nós estamos aguardando aí o ingresso do pessoal na sala. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma palestra da OAB Campinas, hoje promovida pela Comissão de Direito Tributário. Primeiramente, eu gostaria de, em nome da diretoria da OAB, agradecer a vocês, aos ouvintes, né? Acho que a realização de todos esses eventos só tem justificativa porque vocês acompanham, porque vocês demonstram interesse, os interesses pelos temas, pelos mais diversos temas. Então, isso faz com que a gente realmente se dedique a encontrar essas chances, essas oportunidades de discussão tão variada, né? E tão rica. E, obviamente, agradeço em meu nome, né, em nome de toda a diretoria da OAB Campinas, do nosso presidente Daniel, do Ivan Castrese, nosso tesoureiro, dos nossos secretários gerais, o Paulo Braga e o Cláudio Vieira, mas que com certeza eu sei que eles compartilham dessa mesma opinião comigo, não conseguiríamos ter essa abrangência, conseguir realizar essa quantidade de eventos se não fossem as comissões temáticas, né? Então, o trabalho desses advogados, que é de muita dedicação, que é um trabalho incansável nas mais diversas áreas. Hoje nós aqui em Campinas contamos com aproximadamente 70 comissões temáticas, né? Então, é realmente um número que demonstra o quão variado a gente, né, o quão variada a informação a gente pode produzir, conteúdos a serem compartilhados. Então, isso com certeza todos vocês da Comissão de Direito Tributário, realmente, né, o doutor Guilherme, a doutora Rosana, é realmente aí um trabalho maravilhoso que as comissões fazem para poder divulgar aí as mais diversas discussões, né, atuais. Eu acho que isso que é importante. Agradecer a todos os nossos colaboradores, geralmente nos nossos eventos virtuais, quem nos acompanha são a Beatriz, a Carol, a Andressa e a Miriam. Então, agradecer a nossa equipe local, né? Então, agradecer a vocês, meninas, por todo o suporte, por todo o apoio. É realmente um diferencial na realização de todos os eventos, com certeza. E agradecer também ao AB São Paulo, né? Hoje aqui na presença da Bruna, agradecer ao AB São Paulo, na pessoa do presidente Caio Augusto, que disponibiliza os links, nos ajuda, né, aí muitas vezes na realização dos eventos e nessa chance de ter esse espaço ainda que virtual, né? Nós falávamos aqui um pouquinho antes, né? Acho que a expectativa de todos é sempre pelo presencial, né? Porque a gente fizemos até uma brincadeira, né? Porque a gente se encontra e também tem o happy hour, né? Então é sempre muito bom nesse sentido essa convivência, mas ainda que a gente não possa realizá-la, pelo menos temos o espaço virtual. Então acho que ele é muito importante como um canal, né, de continuidade dos trabalhos. E agradecer a doutora Juliana Zente a disponibilidade, a dedicação também em apresentar, né, um tema que tenho certeza aí que de muito interesse aí de muitas pessoas, e em apresentar, em trazer seus conhecimentos, em proporcionar essa discussão. Então, vou entregar a palavra ao Dr. Guilherme para que possamos iniciar o evento. Muito obrigado, doutora Luciana. Faço das minhas palavras as suas em todos os agradecimentos, especial às pessoas que puderam proporcionar essa noite, né? A Beatriz, a Andressa, a Carol, a Bruna, a presidência da OAB Campinas, a presidência da OAB São Paulo. Hoje nós teremos o evento, né, sobre imóveis e residência fiscal nos Estados Unidos, aspectos tributários. Quero agradecer, muito obrigado, doutora Juliana Furlan Zente, pela noite que irá brilhantar com os ensinamentos sobre esse tema. Para aqueles que não sabem, a doutora Juliana é advogada no Brasil, graduada pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, pós-graduada em Direito Tributário e Empresarial pelo INPG, especialista em US Federal Taxation pela University of Illinois. Além disso, conclui o Advanced Federal Tax Course
promovido pela National Tax Training School, trabalhando como consultora tributária desde 2007, atuo exclusivamente com tributação norte-americana desde 2019. Apenas para a gente organizar o evento, a gente pede para que vocês, ao longo da fala da doutora Juliana, mandem as perguntas no chat, tá? A doutora Rosane, que está aqui, a doutora Rosane Oliveira, ela vai intermediar, depois da fala da doutora Juliana, as perguntas que forem enviadas, para promover aí uma discussão e aclarar eventuais dúvidas. Quero também agradecer a todos os participantes nessa noite e desejar um ótimo evento. Doutora Juliana, muito obrigado. A palavra é toda sua. Imagina, boa noite, pessoal. Eu que agradeço à OAB Campinas, Comissão de Eventos de Direito Tributário, OAB São Paulo, que também está aqui participando, a todos vocês que estão aí assistindo, uma terça-feira à noite, um assunto que eu particularmente amo, né? Questão tributária, eu sou apaixonada pelo que eu faço, mas eu sei que não é um gosto comum, né? Não é um gosto de todos, porém, eu sei da importância que é você conhecer pelo menos o básico de tributação, até mesmo para você conseguir se beneficiar de algumas estruturas, algumas estratégias. E esse é um tema, a questão dos imóveis nos Estados Unidos é um tema que vem atingindo cada vez mais os brasileiros. Então, eu espero conseguir passar algumas informações de relevância aí para o pessoal. Eu vou compartilhar minha tela, então, a apresentação. Deixa eu colocar aqui para vocês. Vou perder alguns minutinhos no início aqui da palestra para eu poder contar um pouco sobre uma situação particular minha, como que eu cheguei no mercado norte-americano a atuar como consultoria tributária nos Estados Unidos. E eu falo que é particular porque realmente foi o início dos meus estudos sobre tributação americana. A consultoria tributária em relação a brasileiros que querem migrar para os Estados Unidos nasceu da minha própria vontade, tá? Da minha vontade de morar nos Estados Unidos, de imigrar. Então, a partir desse planejamento imigratório que eu comecei a me dedicar a estudar a tributação americana e como ela se relacionava em relação aos brasileiros que também estavam passando por esse processo migratório. E eu vou falar essa questão particular porque pouca gente sabe como faz para conseguir imigrar para os Estados Unidos, a não ser as regras de casamento, ou você ser filho de um americano, ou investir milhões, mas que todo mundo me pergunta. Então, vou gastar alguns minutinhos da palestra só para falar como foi o meu caso, até porque eu acho que acaba sendo interessante para muita gente que pode estar aqui ouvindo a palestra. Tem um visto que é o EB2NW, eu não sou advogada de imigração, tá? Eu só estou falando uma experiência própria mesmo, como é que foi comigo. Esse EB2NW, ele não exige a necessidade de um sponsor, que seria uma proposta de emprego, um empregador ou alguém que vai patrocinar o seu visto. Você mesmo peticiona solicitando esse visto. Não exige investimento e não exige fluência em inglês. E caso ele é aprovado, ele concede o green card ao solicitante principal, ao aplicante principal, cônjuge e filhos de até 21 anos de idade, que é exatamente o meu caso. Então, eu pleiteei esse visto. E ele consiste em você apresentar documentos e peticionar em 2 etapas. A primeira etapa é, ou você tem um diploma de bacharelado e mais de 5 anos de experiência profissional naquela área, ou você tem habilidade excepcional em algum campo de ciências, artes ou negócios. E como eles fazem para mensurar se você tem essa habilidade excepcional? Então, você tem que comprovar que você cumpre pelo menos 3 dos 7 requisitos. Então, aqui, se você tem um registro acadêmico oficial, um diploma, um certificado, algum certificado de instituição de ensino, um curso técnico, por exemplo, relacionado à sua área de atuação,
e documentos que comprovem que você atuou por pelo menos 10 anos naquele segmento. Um outro requisito, licença ou certificação, por exemplo, a OAB, é um dos requisitos. Para atuar na sua área, né, praticar aquela profissão ou ocupação, ou uma prova de que você tem um salário acima da média dentro do seu país, ou ainda ser membro de uma associação profissional, a ASP, por exemplo, ou prêmios, publicação em mídia, você foi convidado para dar palestras, ou para sediar algum evento, você é uma pessoa que está ocupando uma posição de destaque naquele evento, por exemplo. São requisitos que, se você tiver pelo menos 3 desses daí, você já é considerado como elegível. Então, você cumpre os critérios de elegibilidade. Então, foi por esse caminho que eu segui para pleitear o meu Green Card, tá? Então, essa é a etapa de análise de elegibilidade, para vocês verem que não são requisitos impossíveis da gente conseguir, então não precisa casar com um americano ou investir milhões de reais para conseguir o Green Card. Depois, tem a segunda etapa. A segunda etapa é que aí vem a petição mesmo, que você demonstra que o seu trabalho tem um mérito substancial, ele é de importância nacional, que você é um profissional que está bem posicionado para realizar aquele trabalho e demonstrar que o seu trabalho, a sua função, vai beneficiar os Estados Unidos e que, por conta disso, eles dispensam que você tenha uma oferta de emprego para te conceder o Green Card. Tá? Então, você demonstrando isso tudo, você é aprovado como, você é considerado elegível para pleitear o Green Card. E aí vem a fase da entrevista, que aí eles julgam a sua admissibilidade nos Estados Unidos, que é a etapa que eu estou esperando. Estava conversando antes de iniciar a palestra, que eu estou exatamente nessa etapa. Então, eles já analisaram todo o meu histórico profissional, os documentos, cartas de referência e tudo mais, consideraram que eu sou uma profissional qualificada para esse tipo de visto, e agora falta agendar a entrevista no consulado para eles julgarem a minha admissibilidade. Então, eles vão ver que eu nunca fiquei ilegal nos Estados Unidos, vão conferir a documentação, enfim. Então, eu estou nessa etapa. Eu só entrei nesse assunto para poder chegar aqui. Depois da entrevista, aprovado o Green Card, eu piso nos Estados Unidos, eu sou considerada portadora de um Green Card. E o portador de um Green Card, assim como um cidadão americano, ele é considerado residente fiscal nos Estados Unidos. O que pouca gente sabe é essa terceira regrinha que está aqui, que também é considerado residente para fins fiscais nos Estados Unidos, a pessoa que tem uma presença física substancial dentro do país. O que é essa presença física substancial? Os Estados Unidos entendem assim, a pessoa está aqui há tanto tempo que ela tem uma presença física substancial e, por conta disso, ela vai ter que pagar imposto. Então, aí, em termos fiscais, ela se iguala a um portador de Green Card e a um cidadão americano. E muita gente desconhece essa regra, porque pensa que, eu não tenho Green Card, eu não sou contribuinte do imposto de renda, não preciso declarar. E não é bem assim. Então, a pessoa que está com visto de turista, a pessoa que ela recebe um visto de transferência de empresa do Brasil para os Estados Unidos, entra nessa regra também. Então, a contagem é feita da seguinte maneira: se você tem pelo menos 31 dias de presença física nos Estados Unidos, naquele ano calendário, e atinge pelo menos 183 dias, você cai no teste de presença física substancial. E esses 183 dias, para fazer esse somatório, ele leva em consideração 3 fatores. Então, é um rateio que eu coloquei aí. A gente está analisando, por exemplo, o ano calendário de 2021. Então, eu vejo quantos dias que eu estive nos Estados Unidos em 2021. Pego todos esses dias. Aí eu pego mais 1/3 dos dias que eu estive nos Estados Unidos em 2020, que é o ano anterior, mais 1/6 do outro ano, né, do antepenúltimo ano. Então, soma esses 3 fatores e, atingindo 183 dias, naquele ano calendário, foi caracterizada a minha residência fiscal. E o que isso implica dizer? Implica que
a partir da caracterização da minha residência fiscal, eu tenho que reportar toda a minha renda oferida no ano calendário. Então, é Global Income, independente da localização da fonte pagadora, ela tem que ser declarada e tributada nos Estados Unidos, tá? Então, o primeiro ponto na análise de determinação aí do quanto que você tem que declarar, reportar e pagar nos Estados Unidos, depende da sua residência fiscal, se você é residente, se você não é residente, tá? Então, os brasileiros que pretendem comprar imóveis nos Estados Unidos ou que já compraram, uma das coisas que eles precisam saber, que para você adquirir imóveis, investir em imóveis nos Estados Unidos, você não precisa ter um green card, tá? Essa é uma dúvida muito comum. E nem morar nos Estados Unidos. Você consegue comprar um imóvel tendo visto de turista, por exemplo, qualquer outro tipo de documento, um passaporte, só você já consegue investir no país. Por outro lado, não significa dizer que se você compra esse imóvel, você vai ser beneficiado por um green card. Não. O simples fato de você investir em um imóvel nos Estados Unidos não te dá o direito de se tornar um residente permanente, tá? Agora aqui, entrando mesmo na questão tributária da aquisição, do investimento de um imóvel em solo americano. Óbvio que tem outros fatores, tá? Que a pessoa tem que observar, tem o imposto, o IPTU, né? O IPTU é a nomenclatura do Brasil, mas é o Property Tax, que a pessoa tem que observar, tem as questões de financiamento, seguro, enfim, tem outros fatores para levar em consideração. Para a palestra de hoje, eu pincelei os que eu acho que são os mais relevantes, que podem gerar um impacto maior, que é o State Tax, o Imposto de Renda no Brasil, o Imposto de Renda nos Estados Unidos, o FIRPTA e as questões de risco, tá? Liability. Então, esses são os pontos que eu acho que a pessoa, quando resolve investir nos Estados Unidos, precisa ficar mais atenta. Se ela deixa de observar um desses, quando acontece o evento, né, por exemplo, o falecimento ou o fato gerador do imposto, e ela não observa as regras direitinho, ela pode acabar se encrencando aí com o IRS ou com a Receita Federal do Brasil, enfim. Então, vou passar um a um aí para a gente. O State Tax, o que é o State Tax? O State Tax é o imposto sobre sucessão. E esse eu acho que é o que mais pega os brasileiros que investem nos Estados Unidos por desconhecerem a regra do State Tax. Como que funciona? A grosso modo, tudo que eu estou falando hoje aqui são linhas gerais, tá? Sempre tenho, vocês como conhecedores de direito, advogados e tudo mais, sabem que sempre tem a exceção da exceção, o parágrafo, o inciso, as regrinhas, puxa aqui, puxa lá. O que eu vou falar hoje é só a regra geral mesmo. O que é o State Tax? Quando uma pessoa falece e ela tem ativos americanos, e ela não mora nos Estados Unidos, ela tem uma isenção de até 60 mil dólares em relação aos ativos americanos, tá? Passou esse valor de 60 mil dólares, ela não, mas o espólio precisa pagar o State Tax. Esse State Tax é uma tabela de alíquotas progressivas que pode chegar até 40% na esfera federal. Dependendo do estado, ainda tem o municipal. Então, só imaginem, a pessoa vai comprar uma casa que vale aí 300 mil dólares, 350, muito mais, 1 milhão, tem casas de 1 milhão, dependendo do valor da casa, a isenção que ela tem é só de 60 mil. O que passar vai virar State Tax em até 40%. Metade, basicamente 40%, se chega nessa alíquota máxima, metade do valor do imóvel vira imposto. Então, vários. Quantos brasileiros a gente não conhece que tem imóveis nos Estados Unidos, compra esse imóvel na pessoa física e fica exposto ao State Tax? Porque ninguém quer morrer, mas infelizmente para morrer basta estar vivo. Então, eu acho que as pessoas precisam começar a conhecer a regra para poder se preparar. Faz um seguro de vida, monta uma estrutura com pessoa jurídica, enfim. E imposto de renda. Imposto de renda do Brasil e dos Estados Unidos. Onde que impacta?
você ter um imóvel nos Estados Unidos para fins de imposto de renda. No Brasil, só o fato de você ter essa propriedade, você já precisa reportar, declarar lá na fichinha de bens e direitos que você tem esse imóvel. Agora, se esse imóvel ainda gera renda, essa renda também tem que ser declarada e tributada, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil. Aí todo mundo me pergunta, mas é uma bitributação? Não é uma bitributação. Por quê? Porque primeiro você vai pagar o imposto de renda nos Estados Unidos, por ser uma fonte pagadora americana. O imposto que você paga nos Estados Unidos vira crédito para você no Brasil. Então, você faz o câmbio direitinho com as regras do imposto de renda brasileiro, mas o imposto que você pagou nos Estados Unidos vai diminuir o saldo devedor aqui do Brasil. Só que as pessoas não sabem dessa regra, não sabem que tem que reportar, isola. Faz Estados Unidos uma coisa, Brasil outra, e não comunica tudo que tem nos Estados Unidos no Brasil, ficando em aberto aí em relação à Receita Federal aqui do Brasil. O FIRPTA. Isso daqui é um outro, não é um imposto, é uma taxa, na verdade é uma antecipação, que pouca gente sabe, muita gente é pega de surpresa quando vende a sua propriedade. Então, quando alguém que não é residente nos Estados Unidos vende uma propriedade americana, o IRS, como uma forma de garantia do imposto de renda sobre o ganho de capital, faz essa retenção. É uma retenção de 15% sobre o valor da venda desse imóvel, tá? Então, ela é uma antecipação do ganho de capital que vai ser calculado lá na frente. Tem algumas exceções, tem como diminuir isso daí, só que o negócio é que pouca gente sabe. Quando vai fazer o negócio, vai fechar a venda, é pega de surpresa por esse imposto, ou na hora de solicitar a redução, pedir a isenção, demora aí mais uns 3 meses para o IRS reconhecer que não é devida essa retenção, e aí, às vezes, já perdeu o negócio, perdeu a oportunidade, enfim. Então, mais um ponto aí para a pessoa ficar atenta de que quando ela for vender esse imóvel, ela já precisa mexer os pauzinhos para ou solicitar essa isenção antes do closing, né, que é da venda, ou se preparar aí para deixar aí na mesa 10%, 15% do imposto, dependendo do valor da venda. Aqui, as estruturas para investimento. Aqui eu vou colocar, vou passar uma sequência de slides com hipóteses de estruturas societárias para aquisição desse imóvel, tá? Cada uma tem um impacto, cada uma tem um custo, e aí, óbvio, vai depender da necessidade de cada um, tá? Tem outras que eu não coloquei aqui são só alguns exemplos, os mais comuns. E esse primeiro é o comunzão, a pessoa investe no imóvel na pessoa física. O que acontece? Pessoa física, ela fica sujeita ao estate tax, que é o caso do falecimento dela. Ela fica sujeita ao imposto de renda americano, caso esse imóvel gere alguma renda, como não residente fiscal, né? Ele tem que pagar esse imposto. A retenção dos 15% e 10%, dependendo do valor. Ao imposto de renda no Brasil, caso esse imóvel gere renda. E aos riscos do negócio. O que é risco de negócio? Que é o liability que eu comentei lá atrás. Por exemplo, essa pessoa ela aluga esse imóvel que ela comprou nos Estados Unidos. Vamos supor que ela não fez a manutenção no gás do encanado da cozinha, esse imóvel explode. O inquilino processa essa pessoa, né, esse proprietário, e esse proprietário tem que pagar as indenizações, custos e tudo mais, com o patrimônio dela, tá? Então, não tem uma diferenciação de patrimônio. Ela é responsável pelo patrimônio, pelos riscos do negócio com o patrimônio dela. Nos Estados Unidos, a alíquota do imposto de renda vai de 10% até 37%, tá? Depois eu vou mostrar a tabelinha para vocês. E tem casos que tem uma alíquota flat, ela é travada em 30%, independente da renda. Mas são alguns casos mais específicos, quando aluga, por exemplo, o imóvel tem finalidade comercial, enfim, são casos mais pontuais, por isso que eu até coloquei em letrinhas menores ali. A segunda estrutura, que ela é bem comum também, é quando a pessoa constitui uma empresa nos Estados Unidos, esse aqui é o brasileiro, tá?
A pessoinha aqui é o não residente nos Estados Unidos, NRA é de não residente. Ele constitui uma empresa onde ele é o único dono, e essa empresa, ela detém a propriedade do imóvel. Muita gente pensa que fazendo isso ela está blindada, patrimônio e tal. Não, não é bem por aí. Uma empresa com um único dono, uma LLC de único dono, ela é desconsiderada, tá? É como se, fiscalmente falando, ela não existiria, não existisse. Então, ela é desconsiderada para fins do imposto de renda americano. Quem paga é a pessoa física, alíquotas de 10% a 37%. Existe a proteção em liability, porque aí para no patrimônio da PJ, não atinge o patrimônio da pessoa física, mas não em relação ao estate tax e nem ao FIRP. O outro caso comum é quando duas pessoas são donas dessa empresa, são sócios dessa empresa, e a empresa que detém o imóvel. Aqui é a mesma coisa, imposto 10% a 37%. Existe a proteção do risco do negócio, mas não protege em relação ao estate tax e nem FIRPTA, tá bom? Agora aqui já muda um pouco. Aqui temos uma estrutura um pouco mais elaborada, eu gosto bastante dessa estrutura, tá? Já tem alguns cálculos que essa estrutura ela passa a ser interessante quando o imóvel ele tem um valor acima de $300 mil, tá? Que hoje em dia é muito comum. Os imóveis hoje deram uma boa, uma valorizada lá na Flórida, principalmente que brasileiros gostam da Flórida. Então, passando de $300 mil já é uma estrutura que passa a ser interessante. Como que é essa estrutura? Aqui a gente constitui uma US Corporation para ser a dona do imóvel. Acima da US Corporation, a gente constitui uma estrutura em BVI, por exemplo, em uma offshore. E em cima, como dona dessa offshore, o brasileiro, ou o casal, alguma coisa assim. Qual é a diferença? A diferença é que a US Corporation, ela é uma entidade tributável nos Estados Unidos, diferente das outras que elas são desconsideradas tributariamente falando. A US Corp, ela paga o imposto de renda dela em cima do lucro. Então, esse imóvel vai gerar lucro, a gente joga as despesas operacionais inerentes ao negócio, depreciação, custo com contabilidade, etc., seguro, tudo que faz parte do business vira despesa, vai ter 21% na PJ em cima do lucro, tá? Nessa distribuição de dividendos tem uma nova tributação que é a retenção, de 30% para distribuição da offshore. Chegando na offshore, não tem imposto de renda neste nível, tá? Então, para aqui. Qual é a grande vantagem? Aqui é o que acaba compensando. Não tem o state tax. Por quê? Porque no nível da offshore, vamos usar o exemplo de BVI, no nível de BVI não tem falecimento. Então, aqui é uma empresa que ela vai continuar operando, as atividades dela continuarão mesmo após o falecimento do sócio. Então, como não tem, entre aspas, como a empresa não morre, né, entre aspas, não vai ter o estate tax e aqui os 40% de economia já acabam valendo a pena. Então, também não tem a questão da liability, que para ali no âmbito da US Corp, e ela acaba sendo bastante interessante, acaba sendo bastante viável para os brasileiros, principalmente que pretendem investir em imóveis de maior valor ou com vários imóveis, que acabam atuando mesmo como investidores nos Estados Unidos, no mercado americano. Então, a escolha da melhor estrutura depende, como eu já havia comentado, do valor investido, da intenção do investidor, se ele vai emigrar ou não, porque os exemplos que eu coloquei aqui são para não residentes, né, para os brasileiros que continuam morando no Brasil e que só querem investir nos Estados Unidos, mas a partir do momento que eles querem se mudar, emigrar e morar nos Estados Unidos e passam a ser residentes fiscais, a questão muda, a tributação muda, os riscos mudam, já não tem mais FIRP, a questão do estate tax muda também. De 60 mil a isenção do estate tax para um não residente, quando ele se torna um residente, vai para mais de 11 milhões de dólares. Então, basicamente, pelo menos na maior parte das pessoas, o estate tax deixa de ser uma preocupação. Então, que mais? Se o imóvel foi adquirido para revenda ou para locação,
porque o tempo, o prazo que você fica detendo a propriedade desse imóvel influencia na tributação depois. Então, tem vários fatores que você precisa analisar antes de construir e verificar qual a melhor estrutura para você. Agora, o que eu posso já garantir é que a pessoa que adquire um imóvel na pessoa física, sem montar estratégia nenhuma, ela fica completamente exposta ao estate tax, e a dica que eu dou para essa pessoa, ou para pelo menos aquelas que investem em estruturas que não blindam em relação ao estate tax, é verificar um seguro de vida. Nos Estados Unidos tem vários produtos em termos de seguro de vida, que você compra, né, esse produto, e quando a pessoa falece, esse seguro cobre o valor do estate tax. Então, seguro de vida, para quem não quer investir nessas estruturas mais elaboradas, acaba sendo uma boa opção. E aqui, só a título de curiosidade, e depois eu acho que já dá para a gente passar para as perguntas, a tabela aqui do imposto de renda nos Estados Unidos. Só para a gente traçar um paralelo com a nossa tabela do Brasil, como que funciona nos Estados Unidos. Muita gente fala, vai ser 40%, é 37%, a tributação é extremamente alta, você vai sair do Brasil, você vai pagar muito imposto. Mas as pessoas desconhecem a incidência, desconhecem a metodologia de cálculo, a possibilidade de dedução, de crédito e tudo mais. Essa aqui é a tabela para 2021, tá? Vou usar o exemplo dos casados, porque acaba sendo, pelo menos a maior parte dos meus clientes, né? Eles são casados e entram nessa tabelinha aqui, olhando essa coluninha. Diferentemente do Brasil, nos Estados Unidos, a entrega da declaração em conjunto com o seu cônjuge, ela não determina uma relação de dependência financeira. Então, os dois podem ter renda, os dois podem trabalhar e os dois podem entregar uma declaração em conjunto. A diferença é que os dois são igualmente responsáveis pelas informações que são declaradas. Então, essa é basicamente a diferença, você assumir a responsabilidade pela informação do seu cônjuge também. E o ponto positivo é que tem algumas deduções e créditos que, entregando em conjunto, você consegue aproveitar, e entregando em separado, não. Só para fins de exemplo, tá? Um casal que tem uma renda anual, por exemplo, nos Estados Unidos, de, sei lá, 120 mil dólares, cai aqui na faixa dos 22, mas as alíquotas são progressivas. Então, tem que fatiar essa renda, jogar a alíquota correspondente a cada faixa. Então, desses 120 mil, os primeiros 19.900 vão ser tributados a 10. De 19.900 até 80, ou seja, 60 mil, vão ser tributados a 12, e de 81 até 120, ou seja, mais 40, tributados a 22. Então, por mais que caia numa faixa de 22%, a alíquota efetiva vai cair lá para baixo, lá para os 13%, 14%. Tá? Isso só explicando a progressividade da alíquota, porque eu não joguei nenhuma dedução, nem crédito, nem nada. Então, para uma faixa de renda aí de 120 mil dólares, um residente fiscal nos Estados Unidos vai ter, com certeza, uma alíquota efetiva menor do que os 20%. Em comparação com a nossa faixa, a nossa tabela de alíquotas, né? Se atinge facilmente aí os 27,5%. Só para a gente ver mesmo como a nossa carga tributária é pesada. E muita gente sai do Brasil para os Estados Unidos e tem uma redução nessa carga tributária. Tá? O 27,5% que eu falei, a alíquota não é a alíquota efetiva também, é a alíquota da tabela aí. Mas mesmo assim, acaba sendo uma carga tributária bem alta. Então, a principal mensagem que eu queria passar é que o que eu vejo, eu lido com brasileiros fazendo o processo de imigração ou apenas investindo em negócios e imóveis nos Estados Unidos diariamente. Converso com muita gente, muita gente. Esse processo está se tornando cada vez mais comum. E eu posso garantir que pelo menos 90% dessas pessoas não tomam um mínimo cuidado em relação ao aspecto tributário. Elas não procuram saber como que isso vai impactar no Brasil, principalmente como isso vai impactar nos Estados Unidos, e vão fazendo, vão comprando, vão vendendo,
vão se apressando sem determinar a extensão desses impactos, sem se proteger, e a hora que eu falei lá no começo, que o evento acontece, já foi, aí não tem mais o que fazer. Aí vai perder, vai ter que vender o imóvel, 40% do imóvel, ou a hora que descobriu, tem milhares de dólares auferidos nos Estados Unidos que não foram reportados no Brasil. Às vezes a pessoa extrapola os 183 dias, tem que reportar toda a renda do Brasil nos Estados Unidos, ela não sabe disso também. Então, se eu conseguir passar para vocês a mensagem hoje, de que caso vá se aventurar a fazer algum negócio nos Estados Unidos, ou até mesmo imigrar para os Estados Unidos, para que coloque estudar aí os impactos tributários na listinha das pendências, e das pendências com muita importância, para não ser pego de surpresa depois. Então, eu acho que eu já encerrei, já falei demais, quero agradecer a todo mundo pela participação, espero ter contribuído um pouco. O tempo é curto, tem muita informação para ser passada, e agora eu vou abrir aqui para as perguntas de vocês. Juliana, Oi. tudo bem? Eu estou acompanhando o chat aqui. Eu vou passar algumas perguntas básicas aqui. Me perguntaram se você pode recomendar algum livro que trate disso, desse assunto aí, especificamente aí dos imóveis, né? A tributação dos imóveis aí nos Estados Unidos, lá nos Estados Unidos. Livro, eu não sei se tem algum livro. Eu sei que tem cursos, inclusive essa especialização que eu fiz, ela é bem interessante, então ela está disponível mesmo para fazer de maneira remota por módulos. Então, se a pessoa quiser fazer especificamente esse módulo, ela consegue, tá? Remota mesmo. Tem vários cursos também. A literatura, ela é bem restrita, assim. O que eu já percebi, é bem difícil você conseguir literatura disponível sobre o tema, tá? Até tem, se a gente for analisar a legislação americana. Então, você investindo em imóveis nos Estados Unidos, a gente encontra vários textos, vários livros em inglês para o mercado americano. Agora, especificamente do Brasil para os Estados Unidos, não tem, tá? Então, a gente tem que fazer meio que essa junção. Tá. Bom, eu estou vendo aqui, eu anotei algumas questões aqui que eu vou acabar eu perguntando. Pergunta! Você comentou aí do state tax, certo? Você falou assim, a pessoa não precisa ter o green card para comprar um imóvel nos Estados Unidos. Então, faz de conta, eu estou aqui, comprei uma casa lá. Isso. Né? E eu continuo morando aqui, no Brasil, faz de conta. O fato de eu ter comprado lá um imóvel que custe mais de 60 mil dólares, né, que é o que estava no seu slide, aí ele vai ultrapassar esse limite aí isento, né? Ensejaria que eu, morando aqui, me tornasse uma residente fiscal lá, então eu teria a dupla residência? É isso mesmo? Não. Aí não impacta na residência fiscal. A residência fiscal você vai atingir sendo cidadã americana, sendo portadora de um green card, ou atingindo 183 dias. No entanto, mesmo você sendo um não residente fiscal, quando você tem renda americana ou quando você tem algum fato gerador de algum imposto nos Estados Unidos, aí você vai precisar pagar o imposto nos Estados Unidos, tá? A residência fiscal, você se tornar residente fiscal, implica em você ter que, além de pagar o imposto de renda de fonte americana, o reporte da sua renda mundial. Essa é a diferença entre o residente fiscal e o não residente. E para fins de state tax, o que acontece? Você adquirindo um imóvel ou tendo qualquer outro ativo americano, dinheiro, por exemplo, investido em corretora americana, que passe 60 mil dólares, mesmo você morando fora, mesmo não sendo residente fiscal, esses 60 mil por ser ativo americano, fica exposto ao state tax. Então, vai ser tributado, mesmo sendo não residente, pode ser tributado a 40%. E acima que momento que eles vão 60 mil. E que momento que eles vão tributar isso? Eles vão gerar uma guia para a pessoa que não mora aí, lá e vão... Aí entra em inventário,
tem um inventário, um processo de inventário nos Estados Unidos, eles vão apurar quanto que tem esse espólio, né, nos Estados Unidos, e aí vai ser gerada uma guia. Tá, interessante. É isso mesmo. Então, não precisa morar lá, pode tá aqui, e aí tem essa sacadinha que você falou de fazer um seguro, esse seguro de vida, mesmo sendo não residente, poderia fazer esse seguro também. Exato, essa é uma maneira de se blindar, da pessoa se blindar, porque você constitui uma corporation, uma estrutura offshore, por exemplo, ela é cara, tá? Exige uma manutenção, uma contabilidade. Então, se você tem um só imóvel, por exemplo, às vezes essa estrutura acaba sendo muito cara. Então, a opção para você ficar, pelo menos, protegido em relação ao estate tax é um seguro de vida. Você contrata um seguro de vida, que você vai pagando um pouquinho por mês, né? Igual qualquer seguro de vida, mas ele tem a cobertura equivalente ao valor do estate tax. Que interessante. E você falou uma outra coisa também a respeito do... Não seria só imóveis, seriam ativos. Então, poderia ter um direito aplicado na Bolsa Americana, ter só dinheiro depositado em conta lá, se ultrapassar esse valor... O dinheiro em conta, quando não é para investimento, ele não é considerado para fins de estate tax. Então, tem essa boiada. Se é só conta corrente, está fora. Agora, a partir do momento que é conta de investimento ou saving, né? Já entra para fins de estate tax. Tá. E aí, se você tem uma casa, ele vai ser somado, né? Os ativos, eles são somados. Então, é casa mais investimento, mais... todos no total, né? Todos os ativos americanos, isso. Tá. E esse state tax, ele é equivalente ao quê? Um imposto de renda estadual? É o ITCMD. É o nosso ITCMD. Ele é equivalente ao ITCMD. Que interessante. Isso. Então, ele vai ser por estado. Se o meu imóvel estiver no estado da Califórnia, vai ser lá que vai ser cobrado, por exemplo. Isso. Agora, olha só que coisa. Os Estados Unidos, ele tem esse state tax não só na esfera estadual, igual o nosso ITCMD, mas ele tem na federal. Essa alíquota que eu falei é do federal. Mas é state, mas não quer dizer que ela é estadual. É o state, não é o state, não é o do state estado americano. Não, o state não é o state do S mudo, de state de estado. É o state, entendi. É o estate, é o espólio mesmo, a herança. Espólio, entendi. Que bacana. Eles então, tributam os imóveis de forma diferente do que tributa aqui, né? Porque aqui o ITCMD ele é para doação, inventário, e aí, nesse caso, você está tributando simplesmente o fato de você ser um adquirente de um bem ou de um direito, certo? Exatamente. É um ativo, você é dona de um ativo americano, você morreu, aí o seu espólio vai ser tributado em cima do valor do estate tax, aí tem que ver no estado se também tem essa cobrança. Tá, entendi. E pouca gente sabe disso. Aí, a hora que a pessoa falece, a família fica com a herança. Entendi. Os 40% para pagar. Então, na verdade, esse imposto só vai incidir se houver o evento morte, não simplesmente... Após a morte, é falecimento. É falecimento. Então ele é realmente compatível com o ITCMD. Imaginei que ele incidisse ainda que a pessoa não morresse, ele iria ter... Não tem a parte da doação, não. É só o do ITCMD da morte mesmo. Entendi. Ok. Então tá, aqui não teve mais nenhuma pergunta, não sei se o Guilherme tem alguma questão aí que ele quer trazer. Ou se você, Juliana, quer fazer também um comentário adicional aí de alguma situação que você viu algum cliente. Olha, eu não posso ficar falando, mas eu já vi sim, tá? Essa questão do estate tax, eu já fiquei sabendo de casos que pegou a família completamente de surpresa mesmo. A família nem sabia que a pessoa tinha comprado o imóvel nos Estados Unidos. E a hora que a família tomou conhecimento que tinha esse imóvel, que tinha essa conta para pagar, a multa ficou bem mais cara que o próprio valor do imóvel, foi terrível, assim, foi uma bomba mesmo que caiu no colo da família, justamente por desconhecimento. Tá. Interessante. A isenção do estate tax é progressiva, eu estou vendo aqui a pergunta. Ultrapassando o limite de 60 mil, o estate tax incide sobre todo o valor do ativo. É assim, ó. Então, primeiro você vai fazer a composição do seu ativo americano. Quanto que você tem? E aí é valor do mercado do imóvel, tá? Não é valor de aquisição, não. Valor de mercado dos imóveis, quanto que você tem investido nos Estados Unidos, enfim, vai fazer um apanhado de todo o seu ativo, leva aquilo lá para valor de mercado. O que passar desse valor de 60 mil,
entra na tabela de alíquota progressiva dos 40%. Perfeito. Agora entraram 2 perguntas, né? Essa que você respondeu e entrou mais uma aqui, da Thaís Silva. Os valores discriminados de retenção, quem faz? É o cartório quem faz? Porque eles emitem um documento com o balanço, se não me engano. A retenção do FIRPTA que ela está falando, retenção do imposto de renda, retenção do State Tax, qual tipo de retenção? Eu acho que ela deve estar falando do State Tax, né? Que é o que a gente está comentando aqui, né? Isso, na verdade, você fornece os dados e aí tem o cálculo do imposto, tá? Então, acaba sendo uma via de mão dupla, para a venda do imóvel, do FIRPTA que ela está falando. Então, tem sim, como eu falei, aquela lá é só a regra geral, tá? Tem como você citar a isenção do FIRPTA, dependendo do valor da venda do imóvel. E se o adquirente vai morar nesse imóvel, você consegue isentar do FIRPTA, você consegue reduzir, só que aí você precisa pedir um certificado contando essa historinha e solicitar a dispensa dessa retenção, só que esse certificado de dispensa demora um pouco para sair. Então, às vezes, isso atrapalha a negociação. Então, o comprador desiste porque vai demorar 3 meses para sair, entendeu? Mas tem sim, esse FIRPTA tem como você contornar. Ok. Essa é uma questão também que é interessante, que aqui no Brasil a gente tem que entregar obrigações acessórias, né, para reportar os imóveis, esses bens e ativos. Nessa situação que eu tinha te colocado, eu sou não residente nos Estados Unidos, tenho um imóvel lá. Como que eu declaro isso para os Estados Unidos? Eu tenho que preencher um daqueles formulários, né, aqueles forms que eles têm ou não? Se você só tem um imóvel, por exemplo, não tem estrutura de PJ, não tem nada, você é só dona desse imóvel, esse imóvel não gera renda, você não precisa fazer mais nada, a não ser pagar as taxas do IPTU e tudo mais. Fora isso, você vai precisar reportar se você tiver renda a partir desse imóvel, ou se tiver uma PJ. Aí entra a declaração da PJ e tudo mais. Tá, entendi. A Thaís, ela colocou aqui que essa questão aí que você comentou agora, da venda do imóvel no FIRPTA, né? No caso de um LCA, LCA seria um investimento, né? LCA? O que é LCA? Ela colocou aqui, ó, se não me engano, para a venda de imóvel, no caso, em uma LCA. LLC. LLC, ela acabou de corrigir. Desculpa. LLC. Uma empresa. Tá, numa LLC. Numa LLC, o que acontece? Como tem uma empresa segurando o imóvel, por mais que essa empresa seja desconsiderada para fins tributários, acaba tendo os reportes, né? Você precisa ter a contabilidade, você precisa ter os números que você precisa declarar nessa empresa. Então, você tem o balanço, você tem o valor atualizado de mercado, enfim, mas a contabilidade é responsabilidade sua, né? Então, querendo ou não, os números partem da sua informação, né? Do valor que você declara. É isso. E aí você reporta isso para o IRS, para o IRS fazer o cálculo do FIRPTA. Perfeito. Bom, deixa eu ver, não entrou mais nenhuma pergunta. O IRS é a Receita Americana, tá? Só para... Internal Revenue Service. Eu falo as siglas como se fosse do dia a dia de vocês, mas não, eu sei que não é. Bom, a Thaís agradeceu, acho que não entrou mais nenhuma pergunta. Você tem algum comentário final, Juliana, para fazer em relação a esse assunto? Não, eu acho que não. Acho que eu já consegui passar, pelo menos a mensagem de que a pessoa precisa ter esse cuidado, essa atenção e procurar o melhor caminho para fazer os seus investimentos, para depois não ser surpreendido mesmo. Ok. Guilherme, eu acho que a Juliana encerrou. Bom, queria agradecer a doutora Juliana, a doutora Rosana, a todos os presentes pelas perguntas. Agradecer também a Carol, a Andressa, por estar aqui com a gente. E nos colocar à disposição. Para quem não conhece a Comissão de Direito Tributário, a gente tem as reuniões e a gente está à disposição aí para promover aí algum evento que as pessoas tenham interesse. Doutora Juliana, quer falar mais alguma coisa? Quero só agradecer novamente pela oportunidade, pelo espaço, agradecer a todos vocês que assistiram aqui a minha palestra, fizeram as perguntas. Eu também estou à disposição para caso alguém queira tirar alguma dúvida depois,
conversar sobre algo posteriormente. E, de novo, muito obrigada, boa noite, boa semana. E só fazer um comentário só sobre os eventos online, posso só falar rapidinho? Eu sei que o presencial tem toda a questão do calor humano, mas a grande vantagem, eu acho, dos eventos online é que a gente consegue participar de qualquer lugar do mundo, todo mundo consegue... É verdade. Né? A gente consegue juntar pessoas de vários locais que perderiam a palestra se ela não fosse conseguiriam estar presencialmente, é verdade. Exatamente. É verdade. Até quando você mudar, você vai conseguir fazer uma palestra para a gente lá do seu, não é? da sua Aí nova não vai residência precisar fiscal. usar o fundo fake, ó, Nova York, quem sabe eu não faço de Nova York de verdade. Ô, Juliana, eles perguntaram aqui também se vai ter os slides disponíveis. Depois eu acho que a gente pode ver com a comissão aí se as meninas aí, da OAB podem. Isso, aí a gente vê uma forma de disponibilizar o conteúdo. Por mim, tranquilo. Perfeito. Ok. Agradeço também, Juliana. Excelente palestra e um ótimo assunto, viu? Foi muito didático. Que bom, fico feliz que vocês gostaram, gente. Muito obrigada, boa noite, boa semana para todo mundo. Boa noite. Boa noite. Boa noite, tchau.